Olha só, senhoras e senhores, mais uma vez, agora horário de Boston, 7 horas PM, né, 6 minutos, Brasil 8:06. Essa é uma oportunidade muito especial, que eu preparei aqui um estudo de caso. Não sei se teremos uma outra oportunidade. Vou só pedir para todo mundo que for entrando que mantenha desligado os microfones, beleza? Para eu não ser interrompido aqui, a gente conseguir manter aqui o raciocínio, uma boa fluidez do nossa reunião. Não sei se teremos oportunidade novamente de compartilhar um estudo de caso como esse, muito rico realmente, de um case extraordinário de sucesso, né, aqui de uma empresa, de um casal de Boston, aqui nos Estados Unidos, casal de brasileiros. E eu preparei esse estudo eu acompanhei esse caso, né, esse case de sucesso desde o início, e eu quero compartilhar com vocês exatamente quais foram os principais passos que nós demos para construir esse case de sucesso e como você pode aplicar isso aí no seu negócio também. Não tenha dúvida de que o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, isso pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, tá? Então, coloquei um título aqui chamativo, né? Como a Sara e o Gil, que são um casal, né, o casal de brasileiros, saíram de 2 para 700 funcionários entre 2020 e 2024, e como você pode aplicar isso aí no seu negócio também. Na verdade, esse número, né, 700 funcionários, é um número que flutua, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Final do ano passado, eles já tinham alcançado essa marca, né, até no final de 2023, e a verdade é que a empresa não para de crescer. Graças a Deus, graças à determinação desse casal também, não para de crescer. Esse ano continua crescendo. Eu já fiquei sabendo essa semana de novas oportunidades que estão surgindo e eu acredito que daqui a um tempo pode ser que eu volte aqui para apresentar esse estudo, assim, né, como eles chegaram a 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, porque realmente assim a perspectiva é de que essa empresa continue crescendo, ok? Para quem que é esse estudo de caso? Pessoal, esse estudo de caso, o foco aqui é para donos de negócios locais, com pelo menos um funcionário. Então, se você tem uma empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, não importa, você tem pelo menos um funcionário, esse estudo de caso ele vai te ajudar também, ok? Então, vamos lá. Eu preparei aqui um passo a passo para mostrar para vocês as principais ações que nós fizemos com essa empresa, né, de 2020 para cá. E eu quero começar contando para vocês, contextualizando um pouco, contando a história de como as coisas começaram a acontecer. Em 2020, esse casal, eles me ligaram, ele me ligou, relatando como as coisas estavam caminhando na empresa. Já haviam dois anos que eles tinham montado a empresa deles e as coisas não estavam caminhando muito bem, ok? Então a Sara me ligou, né? Me explicou como é que estava a situação da empresa. Já tinha 2 anos que eles estavam no mercado, uma empresa de autoditel. Não sei se aqui, né? Aqui acho que tem pessoas aqui que não moram nos Estados Unidos. Um autoditel é uma espécie de um lava-jato, como a gente conhece no Brasil. A empresa deles já tinha 2 anos, não estava indo muito bem, as coisas não estavam evoluindo, não estavam caminhando realmente. Eles tinham 2 funcionários na época e eles me ligaram, né, pedindo a minha ajuda para que eles conseguissem alavancar os negócios alavancar os números, né, os resultados da empresa. Então tudo começou a partir desse telefonema em 2020. E ali naquele momento, naquela reunião nossa, naquele telefonema, a Sara tomou uma decisão, mais o Gil, de participarem do meu programa de mentoria. Então eu vou narrar as coisas aqui em ordem cronológica, ou seja, exatamente na sequência que elas aconteceram, ok? Então, naquele momento ali, eles tomaram a decisão de participar do programa de mentoria e a verdade é que eles nunca mais saíram, né? Desde 2020, eles continuam no programa. Vou pedir aqui, quem estiver entrando, que desligue o microfone. Deixa eu ver aqui. Ok. Eles nunca mais saíram. Então, o primeiro passo, pessoal, estudo de caso, né? O que aconteceu? É claro que se a gente for analisar ao longo desses praticamente 5 anos, tudo o que aconteceu,
eu teria que talvez ficar aqui 2, 3 dias dando treinamento, contando absolutamente tudo que aconteceu nesse processo que eu estou acompanhando. Mas eu consegui filtrar aqui os passos mais importantes. Então, o primeiro foi esse, eles decidiram participar de um novo ambiente. O que é isso? Mudar de ambiente. Existe um ditado que fala assim, né? Se você está num ambiente sujo e você quer se manter limpo, a primeira coisa que você precisa fazer é sair do ambiente. Então, você sai desse ambiente sujo e você vem para um ambiente limpo. Então, eles entenderam que existe, né, alguns estudos aí que mostram que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E no ambiente profissional também não é diferente, né? Os nossos resultados, eles são a média das 5 pessoas ali no ambiente profissional que a gente mais convive, as pessoas que mais nos influenciam e etc, né? Então, eles decidiram que naquele momento realmente era o momento deles mudarem de ambiente, eles vieram participar do nosso grupo de mentoria e começaram a viver um ambiente realmente de um impacto positivo, ou seja, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente onde eles começaram ali a receber instruções cada vez melhores, participaram também de outros cursos, outros programas, e eles se colocaram num ambiente de desenvolvimento. E aí um fato importante é que quando você se coloca num ambiente de desenvolvimento, muitas vezes até alguns amigos são deixados para trás. Infelizmente, alguns amigos são deixados para trás porque às vezes são pessoas que convivem com você que não contribuem para o seu crescimento. Pessoas que às vezes só te jogam para baixo, pessoas que só ficam reclamando da vida, pessoas que só ficam dando desculpas, pessoas que não são realmente assim uma boa influência para o seu crescimento, e eles entenderam isso e eles começaram então a viver nesse novo ambiente, um ambiente de crescimento. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. Para eu multar aqui, senão atrapalha a nossa reunião. Isso aí. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Você é dono de uma pequena empresa, você está buscando o seu crescimento. Existe um ditado que diz o seguinte: o ambiente sempre vence. É isso aí. O ambiente sempre vence. A gente é muito fraco para ficar num ambiente tóxico, às vezes um ambiente, sabe, cheio de desculpa, e achar que ali a gente vai, não, eu vou vencer aqui mesmo nesse ambiente. Não. O ambiente, ele é mais forte do que nós. Então, se você realmente quiser crescer, se desenvolver, melhorar, você precisa se infiltrar num ambiente onde isso já é normal, onde isso é cultural. Ah, você gostaria de adotar o hábito da leitura? Tá? Então, você precisa começar a se relacionar com pessoas que têm o hábito da leitura. E ali você, automaticamente, você não vai querer ficar para trás. Você vai querer também crescer dentro daquele grupo. É igual lá na escola, na época de escola, né? Quando saía as notas, o professor liberava as notas e pregava lá na porta da sala lá as notas da prova. Você não queria ficar lá na última. Muitas vezes o professor colocava em ordem de nota, né? Da maior nota para a pior nota. E aí fica, vê seu nome escrito lá embaixo, nas piores notas. Isso é muito ruim. Ninguém quer ser o pior em lugar nenhum. Então, quando você entra num ambiente desse, de crescimento, de pessoas que estão, né, mais desenvolvidas do que você também quer crescer. Não vou ficar para trás aqui, todo mundo lê, eu vou começar a ler todo dia e etc. Primeira coisa que aconteceu nesse estudo de caso foi isso aqui, tá? Mudança de ambiente. Pense bem qual o ambiente que você está frequentando, quais são os grupos de WhatsApp que você participa, tá? Será que você participa de grupos de WhatsApp que contribuem para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento? Desenvolvimento profissional, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento intelectual, é tudo isso. É tudo isso. Será que esses grupos de WhatsApp que você participa, então, assim, quando eu, por exemplo, também participei, passei por esse processo de desenvolvimento, eu vi que muitos grupos de WhatsApp que eu participava não faziam mais sentido, entendeu? Não faziam mais sentido. Então, eu saí desses grupos. Uma vez ou outra, quando eu sou colocado em algum grupo, se eu vejo que aquilo não faz sentido para mim, que aquilo não me ajuda a progredir, a evoluir,
eu saio do grupo. Quando é algum grupo, sei lá, de família, de amigos muito próximos, que eu não vou sair do grupo, talvez, né? Mas eu arquivo, coloca lá como arquivado, tá lá, estou no grupo lá, mas não participo, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é o seguinte: na época que eles começaram o empreendimento deles, eles tinham um emprego, todos dois tinham um emprego, tanto a Sara quanto o Gil, e bons empregos, inclusive, tá? Excelentes empregos, na verdade. Os dois trabalhavam aqui numa companhia aqui nos Estados Unidos, que é o sonho de consumo de da maioria das pessoas que vêm para cá, entendeu? Trabalhar nessa companhia. E eles eram muito bem remunerados, inclusive. Muito bem remunerados. Inclusive, lá no início, quando a gente conversou, né? A gente conversou sobre isso também. Vocês têm certeza que vocês querem empreender? Vocês têm certeza que vocês têm estabilidade no trabalho e vocês são muito bem remunerados no trabalho de vocês, mas eles me disseram o seguinte: é o nosso sonho, é o nosso sonho isso aqui, empreender, principalmente do meu esposo, a Sara me disse, né? É um grande sonho dele ter um negócio próprio, o Alto de Tel, né? Um negócio de limpeza veicular. Eu falei, então contra sonho a gente não negocia. Só que vocês vão precisar tomar uma decisão importante, que é toda empresa, eles iam na empresa, mas eles iam pouco. Eles eram donos ausentes na empresa no início, ali nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque eles tinham o trabalho deles, que consumia grande carga horária deles, consumia energia também. Então, eles davam uma passada na empresa, mas, basicamente, podemos dizer que a empresa ficava na mão dos funcionários, né, de 2 funcionários que tinha lá. Então, a gente conversou lá no início e falei com eles, né, olha, vocês precisam tomar uma decisão. Se realmente isso é o sonho de vocês, vocês vão ter que ir para dentro da empresa. Vocês têm que ir para dentro da empresa, por quê? Toda empresa, lembre isso daí, precisa de dono. Existe um papo aí, um papo rolando, né, nas redes sociais de empresa sem dono, empresa que funciona sem dono e etc. Tá? Calma, calma. Calma, tem gente que já monta empresa, eu quero uma empresa, mas não quero lá trabalhar, não. A pessoa acabou de entrar no ônibus, já está querendo sentar na janela, né? Principalmente nos primeiros anos, tá? É fundamental a presença do dono dentro do negócio. Eu gosto de falar que o dono, ele precisa estar lá, ó, com o dedo aqui, ó, com o dedo aqui no pulso, ó, sentindo o pulso da operação, sabe? O bater do coração da operação ali presente e a equipe ali entendendo que ali tem um líder, que ali tem um dono presente. O que não significa necessariamente ele fazendo o trabalho operacional. Mas, na maioria das vezes, em pequenas empresas, quando a gente começa no operacional mesmo, tá? Então, isso não tem nada demais nisso, não. Calma, tá? Com o passar dos anos, natural, você tende, a sua empresa crescendo, melhorando, você tende a ir se distanciando do operacional. Isso é um caminho normal, tá? Das empresas que crescem. Quando alguns empresários não conseguem trilhar esse caminho de ir se desligando da operação com o passar dos anos, geralmente essas empresas elas não crescem, elas falem, que eles chegam numa fase de adolescência, que a gente chama de adolescência, onde as empresas realmente crescem e o dono precisa assumir o papel mais estratégico, e donos que não conseguem fazer isso, se descolar, geralmente as empresas fracassam. Mas, enfim, naquele dia, então, eles decidiram que eles iam realmente assumir o comando da empresa. Se eu não me falha a memória, parece que a Sara aparece primeiro, não lembro exatamente desses detalhes, né? Já fazem 5 anos, mas eu acho que a Sara primeiro saiu do trabalho dela e o Gil ficou lá um tempo para, né, ajudar a garantir a renda, né, da família. E depois, quando as coisas melhoraram, ele também saiu, ok? Então, assim, foco, foco. Eles focaram no negócio realmente, tá? Focaram na empresa, colocaram toda a energia, né? Existe uma frase que diz o seguinte: o sucesso morre de ciúmes de energias dispersas. Energias dispersas. Então, tem muita gente, às vezes, desfocado, né? Cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, não faz nada
bem feito, com a intensidade necessária, principalmente um negócio no início. Precisa muito realmente da presença dos donos, e eles decidiram realmente ali focar, foram para dentro da empresa e foi impressionante, assim, muito rapidamente, já ali nas primeiras semanas, quando eles realmente foram para dentro da empresa para cuidar do negócio deles, para respirar aquilo ali, sabe? Para sentir o pulso do negócio, a empresa já começou a melhorar muito rapidamente, começou a ganhar mais clientes, Valeu. e as coisas começaram a fluir. Deixa eu ver quem está com o telefone, o microfone ligado aqui. Ninguém. Muito bem. O segundo passo foi esse. Foco. Foco no negócio. O terceiro passo foi uma mudança na mentalidade, tá? Eles adquiriram realmente assim, um mindset vencedor, um mindset de crescimento e um mindset sem desculpability, mentalidade, tá? Um dos primeiros passos mais importantes para o crescimento, para o desenvolvimento do negócio, do empresário, é uma mudança na mentalidade. Hoje o que a gente mais vê são empresários que vivem reclamando e dando desculpas. Então eu gosto de dizer que campeões não reclamam. Muito comum aqui, não sei quantos que estão assistindo aqui hoje estão participando da reunião, nós estamos com 16 pessoas, não sei quantos aqui são dos Estados Unidos. Existe uma reclamação de um modo geral. Quando a Sara tinha 2 funcionários, na época, né, ela já falava, olha, está muito difícil arrumar funcionário. A gente não consegue arrumar gente boa querendo trabalhar. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que hoje ela tem 700 funcionários e continua sendo difícil arrumar gente boa, gente que realmente quer trabalhar. E isso não é uma particularidade aqui dos Estados Unidos, não, né? No Brasil, eu tenho o costume de atender de dar mentoria, né, para vários donos de empresas de cidade pequena, de cidade grande, de todos os portes que vocês podem imaginar, empresas pequenas, empresas médias. A reclamação de todos, a principal reclamação de todos é a mesma. A gente não encontra pessoas boas querendo trabalhar. É a mesma reclamação. Só que tem gente que tem um funcionário, reclama que não consegue arrumar o segundo, tem gente que tem 700, tem 600, na mesma cidade, no mesmo local de trabalho, e a empresa está caminhando. Então, pessoal, a primeira coisa, olha só, se a gente quiser crescer realmente, crescer nosso negócio, a gente se desenvolver, a gente precisa abandonar esses argumentos, mesmo que eles sejam verdadeiros. Eu também tenho empresa, eu sou dono de empresa também, eu tenho 14 funcionários. É difícil arrumar pessoas boas que querem trabalhar. Só que se eu ficar falando isso, no meu dia a dia, é como se eu estivesse terceirizando a minha incompetência, tá entendendo? É difícil, ok, mas eu preciso evoluir, eu quero crescer. E aí, eu vou me assentar nessa desculpa de que é difícil arrumar a gente, ou eu vou fazer o que é preciso para arrumar pessoas? Eu lembro de uma mentoria que eu dei para uma empresária lá do Tocantins, no interior do Tocantins, que ela falou assim comigo, olha, aqui só tem índio, aqui ninguém quer trabalhar, não consigo, as pessoas não querem trabalhar. O índio, ela falava assim comigo, ó, o índio, ele não tem vontade de crescer na vida, não, sabe? O negócio dele é só ali pagar o café, o almoço e a janta e acabou. Então, assim, não tem jeito. Ela usava esse tipo de argumento, sabe? Não tem jeito. Eu falei com ela, olha só, você saiu de Minas Gerais, foi montar uma empresa, né? Aí no Tocantins, porque você achou que aí era uma boa oportunidade, mas você já sabia que aí só tinha índio. Então, você tem 2 opções. Ou você monta uma escola para educar os índios, colocar na cabeça deles vontade de crescer e etc. Então você volta aqui para Minas Gerais, que ninguém te convidou para ir montar empresa aí. E aí, durante a mentoria, né, nós melhoramos os processos dela. Em 4 meses, a empresa dela triplicou o faturamento e ela me ligou falando assim, Wendel, os meus funcionários estão indo para a porta esperar os clientes de tão motivado que eles estão. Eu falei, tá vendo? Os índios não são tão ruins quanto você imaginava. Só uma questão de mentalidade, de fazer o que precisa ser feito. Então, é isso aqui, mindset vencedor, mindset de crescimento,
o mindset de sem dar desculpas, ok? Sem dar desculpas. Então, abandone isso da sua vida. Ah, aqui ninguém quer trabalhar. Tira esses discursos da sua vida, beleza? Mesmo que sejam verdade. Mesmo que seja... Ah, ainda aqui é diferente, tá? Esquece isso. Eu sei que é verdade, porque eu também tenho empresa. Só que ficar falando nisso não te faz bem. Isso vira um amuleto, uma escora para você. Isso não te deixa crescer. Fica dando desculpa. Que o João tem um autor brasileiro que chama isso de desculpability. Ele fala, tem um livro dele com esse nome, tá? Eu recomendo muita leitura. O livro chama Desculpability. Elimine de vez as desculpas da sua vida e alcance resultados extraordinários. O João Cordeiro fala que a desculpability, né, é o maior câncer que existe, que impede pessoas, empresas e até governos de evoluírem, entendeu? Então, elimine as desculpas. Número 4. Nós criamos, juntamente com eles, para a empresa deles, uma cultura corporativa sólida. O que é isso? O que é isso? Cultura. Cultura é um conjunto de princípios, um conjunto de valores, um conjunto de crenças que dita o jeito que as coisas acontecem nas empresas. Toda empresa tem uma cultura, tem um jeito de ser. Só que tem empresas que têm culturas fortes, culturas de crescimento, culturas, por exemplo, culturas de vendas, culturas voltadas para as vendas, culturas voltadas para o crescimento. Tem empresa que tem uma cultura fraca. Uma cultura, por exemplo, voltada para as desculpas. É o jeito como as coisas acontecem dentro das empresas. Toda empresa tem uma cultura, um jeito de ser. Algumas são positivas e outras negativas. Então, você não pense que você não tenha cultura. Tem cultura. E, nas pequenas empresas, o que define a cultura, o jeito de ser da empresa, como as coisas vão acontecer ali dentro, é o jeito do chefe, o jeito do dono. O seu jeito é que define o jeito, a cara que vai ter a sua empresa. Por isso que é importante o seu processo de transformação pessoal. Eu costumo dizer que quando o dono se transforma, a equipe se transforma e a empresa se transforma. Então, nas pequenas empresas, principalmente, a cultura é a cara do chefe. Então, nós criamos para a empresa deles uma cultura alinhada com o quê? Alinhada com os valores deles, com os valores pessoais deles. A cultura da sua empresa, ela tem que representar os seus valores pessoais. E aí você precisa deixar claro para todo mundo que entra na empresa quais são os valores da empresa e os valores inegociáveis, os princípios. Existe um ditado que eu gosto muito, que me acompanha, que diz o seguinte: quanto mais alto um edifício, mais profundos devem ser os seus alicerces. Você quer construir um prédio alto? Tá. Quanto mais alto for esse prédio, mais fundo você tem que cavar a terra dentro. Tá, ainda na empresa, o que é isso? Na empresa isso chama cultura, principalmente os valores. Quanto mais sólidos forem os valores da sua empresa e quanto mais a sério você levar isso, mais a sua empresa tem chance de crescer, pessoal. Tem chance de crescer. Então, isso daqui, a cultura, que muitas pessoas acham que é uma coisa abstrata, né? Eu sempre sou perguntado como é que eu faço para a cultura não ser algo tão abstrato? Não, a cultura ela é tangível, existe um documento que a gente constrói, inclusive, no nosso programa de mentoria, junto com os alunos, que é o Código de Cultura. Um documento da empresa, onde ali está toda a cultura da empresa escrita, e o dono, primeiro, ele vive essa cultura, porque não adianta você falar que você vai criar uma cultura para os outros, não. Tá? A empresa é reflexo do dono. Primeira coisa, você precisa conhecer a cultura da sua empresa, que é, no caso, traduzida e materializada através do Código de Cultura, que é um documento que a gente faz, tá? E aí depois você vai viver isso daí na sua empresa, viver, tá? Não é blá, 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 não, fala não, você vai viver. E você vai impactar o seu time com isso, com esse documento na mão. Você vai impactar eles, impactar eles, impactar eles.
para que todo mundo ali também comece a conhecer, a memorizar e a incorporar o código de cultura da empresa, o jeito de ser. Então, isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez com a empresa da Sara e do Gil, a Unique on the Go. Criamos para eles uma cultura corporativa sólida, desde o início lá, no primeiro mês nosso de mentoria, aqui, ó, aqui tá até, coloquei aqui um print da cultura deles, aqui, ó, de uma parte só, né? Porque o código de cultura não é só isso aqui, missão, visão e valores que está aqui, não, tá? São outros elementos. A gente tem a missão, a visão, os valores, tem um código de conduta e tem também a promessa do colaborador. É um documento que o colaborador assina quando ele entra na empresa, se comprometendo a se comportar de acordo com o código de cultura da empresa, ok? Para fortalecer a cultura da empresa através do exemplo dele, inclusive. Ele assina. Né? Lá na minha empresa, por exemplo, também é assim. Todo funcionário que entra e a gente apresenta para ele o código de cultura, dá uma aula para ele, literalmente, sem pressa, uma aula demorada, explicando exatamente qual que é a cultura da empresa, e aí, no final, tira todas as dúvidas dele, você entendeu? Entendi, ok. Assina aqui para mim, ó. Você está assinando esse documento falando que nesta empresa você todos os dias vai se comportar de acordo com o código de cultura dessa empresa para que as pessoas, seus colegas de trabalho, olhem para você, olhem para a sua vida, o jeito como você se comporta aqui dentro, e se você seja um modelo. Eles falam, poxa, eu preciso melhorar a minha conduta, porque o fulano, né, o João, o Pedro, olha só como que ele trabalha, né? Isso é um código de cultura. Então, na empresa da Sara, foi uma das primeiras coisas que a gente criou e eles entenderam isso. Voltando aqui no item 4, até hoje, a empresa dela faz reuniões semanais, 2 reuniões semanais, onde eles relembram, falam sobre a cultura da empresa. Eles relembram. Por quê? Porque isso é algo que precisa realmente ser falado o tempo todo, porque é a coisa mais importante da empresa, é a cultura. Tem um ditado que fala assim, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que significa isso? Não adianta você ter ótimas ideias, boas estratégias, só que você tem dentro da empresa um time com uma cultura que não ajuda, que não favorece as suas estratégias. Então é por isso que a cultura, ela come a sua estratégia no café da manhã. Se você tiver uma cultura fraca, uma cultura, por exemplo, uma empresa que é muito focada, que depende muito das vendas, por exemplo, praticamente todas, né, vamos dizer, e você tem uma cultura na empresa que não é uma cultura voltada para as vendas, não adianta, você tem ideias, mas não vai. As pessoas, tipo assim, o mês que a empresa não vende bem, tá tudo bem, entendeu? Isso é que é cultura. Quando uma empresa tem uma cultura de vendas, o mês que a empresa não vender bem, aqui os funcionários têm que ficar pé da vida, ficar pé, revoltado, entendeu? O que está acontecendo? Vamos ver, isso tem que mobilizar eles. Agora, uma empresa que não vendeu bem, aquele mês não bateu a meta e está tudo bem. Você olha para as pessoas, está todo mundo lá com cara de paisagem, a começar pelo dono, entendeu? O dono está com cara de paisagem, pôs uma meta lá, mas está... Entendeu? Depois a meta, depois ele nem falou nisso mais durante o mês e tal. E aí, o pessoal fingiu que levou a sério a meta, o dono também, que para ele não tem muita importância, etc. No final, não bate meta, fica por isso mesmo. Ou seja, isso é uma empresa que não tem cultura de venda. Então, a empresa que tem cultura de venda, o dono monta em cima. Não, toda semana falando da meta e pensando em estratégia para bater a meta e etc. E o time conectado, o time mobilizado com isso. Por isso que o dono tem que ser presente, ok? Por isso que tem que ter dono presente. Presente. Porque ninguém vai fazer isso no seu lugar, não. Tá? Tem que começar por você. Ok? E aqui, um elemento importante, pessoal, dessa cultura, olha só, um elemento importante, um dos elementos importantes é a visão da empresa, e isso chamou muita atenção quando a gente começou a construir o código de cultura da Unique on the Go, foi o quanto a visão deles foi uma visão ambiciosa desde o início. Olha, talvez vocês não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou ler para vocês aqui. Ó. O que é a visão? A visão é onde a empresa quer chegar.
Eles colocaram que desde o início, ó, quando eles tinham 2 funcionários, eles já colocaram que eles queriam ser reconhecidos, ó, como a melhor empresa de autoditel de Massachusetts, do estado inteiro. Foi o que eles colocaram. É muito assim, muita ambição, sabe? Não é ganância, não, pessoal, é diferente, tá? Ambição, querer crescer. E vocês vão entender que no terceiro ponto aqui, no terceiro tópico da visão, vão entender por que essa ambição. O segundo tópico que eles colocaram aqui na visão foi estar presente nos melhores aeroportos dos Estados Unidos, que a empresa deles, né, presta o serviço de limpeza veicular também dos veículos das locadoras de veículos que ficam nos aeroportos. Então, eles colocaram como visão estar presente nos melhores aeroportos dos Estados Unidos. Hoje, eles já alcançaram isso daqui, entendeu? E o terceiro tópico, olha que interessante o terceiro, alcançar resultados financeiros expressivos que contribuam para a realização dos sonhos de todas as pessoas que trabalham nesta empresa. Isso aqui poderia ser transformado até na missão da empresa, de tão nobre que é isso daqui. Por que que eles desenharam uma visão ambiciosa, uma visão grande? Ou seja, a gente quer ser muito grande, mas a gente só tem 2 funcionários ainda. Nós estamos aqui capengando, ruim das pernas. Tem 2 anos que essa empresa está com 2 funcionários, não cresce, não vai, mas nós queremos crescer muito. Quer ser a melhor empresa aqui do estado. Por quê? Porque nós queremos, ó, ter resultados financeiros expressivos que contribuam para a realização dos sonhos de todas as pessoas que trabalham nessa empresa. Uma visão focada nos outros. Então, no inglês, tem uma frase que eu gosto demais que diz o seguinte: Build a business focused on others. Build a business focused on others. O que significa? Construa um negócio focado nos outros. Então, assim, você tem uma empresa, tá? O seu negócio, a sua empresa, não é sobre você, não é sobre o eu, é sobre os outros. É sobre quem eu vou ajudar. É sobre quem eu vou ajudar. É sobre o problema de quem eu vou resolver. Então, você tem que construir um negócio focado nos outros, principalmente nos seus clientes e nos seus funcionários também. E quando você consegue resultados assim financeiros expressivos, você realmente pode o quê? Contribuir mais para a realização dos sonhos das pessoas. Então, desde o início, eles construíram isso, ó, uma visão ambiciosa desde o início. Queremos crescer muito, mas não só por causa de nós, porque nós queremos contribuir também com o crescimento de outras pessoas, né? Com o desenvolvimento de outras pessoas. Sexto ponto, formação de uma liderança de coalizão forte. Desde o início, quando a empresa começou a melhorar, começou a crescer, nós deixamos muito claros, ó, muito claro, sozinhos vocês não vão conseguir crescer. Não vão. É preciso montar uma empresa descentralizada. É preciso formar líderes, lideranças dentro da empresa e impactar essa liderança com a cultura da empresa. Sozinhos não vai. E aí isso foi feito desde o início. Assim que a empresa começou a crescer e dar os primeiros passos, a gente começou a formar líder dentro da própria empresa. Líderes com a cultura incorporada. E fomos impactando eles. Tanto é que eu vou colocar aqui, ó, no próximo elemento, aqui, ó, que é o sétimo, que foi o programa de formação de líderes. O que é isso? Que tem até hoje. Todo ano, eu dou um treinamento para a liderança da Unique On The Go. Tá? Começou lá com pouquinhos líderes lá no início, hoje já tem uma quantidade gigante de pessoas na liderança da empresa, e a gente sempre desenvolvendo os líderes, um programa voltado ao desenvolvimento dos líderes, capacitação dos líderes, para que eles também possam se tornar pessoas melhores, profissionais melhores. Aí você vai criando dentro da empresa o quê? Uma cultura de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, entendeu? Aqui as pessoas precisam estudar, precisam evoluir, precisam crescer, precisam desenvolver. Programa de capacitação constante, ok? Um oitavo ponto, foi muito importante também,
foi a demissão dos sabotadores da visão, com medo mesmo. Veja bem, a gente tem a Unic, a gente construiu uma visão clara para a empresa, aonde a gente queria chegar com essa empresa. À medida que a empresa começou a crescer, o que começou a aparecer ali dentro da empresa? Gente querendo sabotar o nosso projeto, jogando contra, entendeu? Remando contra. E aí eu me lembro muito, essa foi uma história que nos marcou, por isso que eu trouxe aqui, né? Porque essa apresentação eu montei ela conversando com a própria Sara, né? Vamos lembrar, Sara, quais foram os principais tópicos, aqueles momentos mais importantes na jornada da empresa? E tem infinitos pontos, né? Mas a gente construiu esses aqui, lembrando daqueles momentos, sabe? Mais importantes, que se a gente não tivesse entrado em ação e feito o que precisava fazer, que a empresa provavelmente teria sucumbido, não teria evoluído como a gente precisava. E um momento que marcou muito foi quando ali a empresa começou a crescer e a Sara precisou fazer a primeira demissão dela. E ela estava assim, ó, estava tremendo, porque ela tinha começado a empreender recentemente, né? Nunca tinha empreendido, nunca tinha montado uma empresa, e na primeira demissão dela, que foi uma demissão de uma líder dela, entendeu? Ela estava tremendo, ela me ligou dirigindo no carro, ela me ligou e falou comigo, falou, né, me chama de Del, né? Del, tô tremendo assim de medo, sabe? Não sei como lidar com essa situação. E aí eu conversei com ela, não, você vai lá, né, vai fazer o que precisa ser feito, vai chamar a pessoa no particular, vai explicar para ela por que ela está sendo demitida, e depois você vai reunir a equipe, porque era o líder da equipe. O líder da equipe seria demitido naquele momento, entendeu? Você vai chamar a equipe, vai explicar para a equipe depois o porquê daquela demissão, né? Ou seja, uma cultura de transparência também, né? Uma empresa, porque isso é um valor da empresa, né? Transparência, uma cultura de transparência. Então, deixou claro ali, e todo mundo, na verdade, já estava esperando por isso, inclusive, né? Porque nós, como líderes, pessoal, dependendo das condutas que nós toleramos na empresa, além disso, né, contaminar o nosso time, impactar o nosso time negativamente, as pessoas elas ficam se questionando, ó, quando será que o dono, né, que o chefe vai tomar a decisão, vai tolerar isso daqui na nossa empresa? Até quando, né? Então, naquele dia, ela demitiu aquela, sabe, foi um caso clássico. Depois disso, ela já fez inúmeras demissões, inclusive de pessoas que a gente gostava, entendeu? Pessoas que a gente gostava, como pessoa, cara legal, pessoas legais. Demitiu porque estava desalinhado com a cultura da empresa, com a visão, começou a sabotar a empresa. Ó, isso aqui vai me impedir de chegar onde eu quero. A pessoa, já tentei, já conversei, já diverti, não resolve. Demite a pessoa. Então eu pus aqui com medo mesmo, porque foi isso mesmo. No primeiro dia, na primeira demissão, ela estava com medo, mas ela demitiu, com medo mesmo. Todos nós, eu acredito, que temos dificuldade de demitir as pessoas. Hoje eu até fiz um post nas redes sociais sobre isso, falando da dificuldade em demitir. A gente tem dó das pessoas, né? Mas eu deixei claro no post que não somos nós os responsáveis pelos sonhos das pessoas. Nós podemos ajudá-los, mas o responsável é cada um, né? Se a pessoa mesmo não está comprometida com o trabalho dela para realizar os sonhos dela, não sou eu o responsável por isso. Então, esse foi um ponto importante também, e hoje isso na empresa acontece com muita frequência. Se a pessoa realmente não está alinhada com a cultura da empresa, a gente tira a pessoa da empresa, ok? Deixa ela ser feliz em outro lugar, numa empresa que ela vai encontrar uma cultura que seja compatível com a conduta dela, tá? Esse é um ponto importante, que é agora já na empresa já grande, entendeu? Na empresa grande, um ponto importante uma prática, né, que a diretoria da Unic adota é que eles criaram uma verdadeira tropa de elite, eu chamei de tropa de elite, né, um BOP, um batalhão especial,
para a implementação de novas filiais com a cultura da empresa. Então, a empresa ela não para de crescer, não para de crescer, está sempre montando filiais em outros pontos, e ali ela montou, a diretoria montou uma equipe top, uma equipe realmente assim, dos melhores funcionários da empresa, para que toda vez que vai montar uma filial em algum lugar, essa equipe ela vive viajando. Essa equipe vai lá, fica no local lá algumas semanas, ok? Algumas semanas, implantando ali toda a cultura também naquele local, entendeu? Então ali vão ser contratados novos funcionários, etc. Aquele time ali, eles são os guardiões da cultura da empresa. Ficam ali acompanhando, deixando claro para as pessoas, ó, aqui funciona assim. A nossa missão é essa, a nossa visão é essa, os nossos valores são esses. E aí, depois de algumas semanas que eles estão ali e percebem que o time incorporou a cultura, principalmente o líder, né, daquele lugar ali, porque ele é o guardião da cultura, eles saem, vão montar outras unidades. Mas sempre focando o quê? Em serem os guardiões da cultura. O 10º e último passo que eu separei aqui, como esse estudo de caso, é um programa de metas claras e recompensas para a liderança da empresa baseado na meritocracia. Então, isso é uma coisa que eu bato muito forte. Muitos donos de empresas, eles pagam o mesmo valor para o funcionário se o funcionário for muito bem ou se o funcionário for mal. Ou seja, se ele entregar o mês que ele entrega muito ou o mês que ele entrega pouco, ele ganha o mesmo valor, né? Uma remuneração sem meritocracia. E saiba, tá? Saiba que se a remuneração da pessoa ela não altera em função da produtividade dela, a tendência é que ela produza pouco. Isso é uma tendência natural. A tendência é o comodismo. Ah, para que eu vou produzir muito se eu vou ganhar o mesmo tanto? Para que eu vou produzir muito se eu vou ganhar o mesmo tanto? É isso que passa na cabeça das pessoas. Infelizmente, não deveria ser assim, né? Mas na Unique, né, a diretoria implementou, Sário Gil, um programa de metas e de recompensas para a liderança baseado na meritocracia, baseado na produtividade, né, no alcance das metas, metas desafiadoras, e as pessoas querem, obviamente, querem melhorar de vida, que elas querem produzir mais, porque elas têm a oportunidade de ganhar mais, de ganhar mais. E aí, eu não coloquei aqui agora como mais um ponto, mas eu quero encerrar com um último ponto, e depois eu quero fazer um convite para vocês, com um último ponto que foi o seguinte, você falou indo, ok, uma cultura muito forte, uma liderança treinada, né, uma visão ambiciosa que nós vimos aqui hoje, né, um mindset vencedor, uma mentalidade vencedora, a importância de ter um foco, de estar presente no negócio, né, a importância do ambiente, que é fundamental para você crescer, você precisa entrar no ambiente de crescimento e etc. Mas não entendi exatamente assim como que eles deram esse pulo, sabe, tão grande, né, de resultados e etc. Enfim, no caso deles, acho que cada um tem a sua história. No caso deles, eu acho que o que mudou o jogo foi um trabalho que eles fizeram. Um trabalho que eles fizeram que na época a Sara me ligou também e falou, Del, fui convidada para prestar um serviço em tal lugar, que na época foi lá no aeroporto de Boston, dentro do aeroporto. Mas é um serviço grande, sabe? Nós vamos ter que lavar lá uma quantidade enorme de carros e a gente nem tem stand de funcionário para isso e etc. E não vai dar também assim muito lucro para a gente, vai dar mais trabalho do que lucro e etc. e tal. E a gente conversou sobre aquilo naquele dia, a gente discutiu aquilo e a gente chegou à seguinte conclusão, não vai dar muito lucro realmente, mas tem uma coisa que vai dar visibilidade, vai dar visibilidade, ou seja, a sua empresa, ela vai ser vista, o seu trabalho vai ser visto por uma grande empresa. E se você prestar um serviço de qualidade, você entregar mais do que eles esperam, isso pode gerar frutos no futuro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram lá, prestaram um serviço
de qualidade e aquele cliente, aquele serviço, aquele único serviço que eles prestaram naquele dia, abriu as portas para que a empresa dela se tornasse o que tornou agora e que continua crescendo. Então, uma mensagem que eu queria deixar para você aqui, que é dono de empresa, veja bem, você pode estar a um cliente, você pode estar a um cliente de se tornar um milionário, sem saber. Você pode estar a um cliente de se tornar um milionário. E eu falo isso, claro, com os meus funcionários também. Olha só, eu falo para eles assim, olha só, vocês, lá na minha empresa, a gente atende todos os dias uma quantidade gigantesca de clientes. Eu falo para eles assim, vocês não conhecem todos os clientes que entram aqui na nossa empresa. Então, você pode estar a um cliente de ser convidado, por exemplo, para trabalhar numa grande empresa. Isso eu falo para os meus funcionários, né? Porque você não sabe quem é esse cliente. Esse cliente que você está atendendo e que você, às vezes, atendeu ele muito bem, ele pode ser o dono, um executivo de alto escalão de uma grande empresa, de uma multinacional, e ele pode ficar impactado pelo seu trabalho. E isso abre portas. Então, entregue, dê o seu melhor. Esse é o ponto 11, que eu não coloquei aqui na apresentação. Dê o seu melhor, faça o melhor no seu serviço para todas as pessoas. Você pode estar a um cliente, a uma pessoa de você se tornar um milionário. Aqui, por exemplo, entre os participantes, eu sei que tem aqui pessoas me assistindo, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, que trabalham com a limpeza de casa. Talvez você vai limpar a casa de uma pessoa muito bem relacionada, de grande importância no cenário do país, talvez você nem saiba. E isso pode abrir portas que você nem imagina. Então, o que você precisa fazer é o quê? Cada dia, dar o seu melhor. É o over-delivery que a gente fala, né? Entregar mais do que as pessoas esperam de você. Bom, muito bem. Agora, eu quero fazer um convite